Nós vamos iniciar o tema agora, é o espírito de profecia e o estudo das Escrituras. Então nós vamos ver o que Ellen White falou de como estudar a Bíblia. Mas antes ainda eu vou fazer uma oração, os irmãos podem ficar assim como estão. Deixa eu ver. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, humildemente, mais uma vez, Senhor, clamando, pedindo a Ti que esteja conosco nesses momentos especiais durante esse congresso, Pai. Alcance cada palestrante, em cada sala, que o Senhor toque no coração das pessoas, nos nossos que estamos passando a mensagem, por um compromisso real e genuíno para com o Senhor. Queremos conhecer da Tua palavra, ó Deus, entender a Tua mensagem, Senhor. Nos ajude, nos dê clareza mental, no santo e doce nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Olha esse texto. A teologia é inútil se não estiver saturada do quê? Do amor de Deus. Se a teologia não estiver cheia do amor de Deus, ela é o quê? Inútil. Porque pode virar vaidade, pode virar orgulho. De nós, só nós acreditarmos que temos a capacidade, porque eu fiz isso e fiz aquilo, de interpretar a Bíblia. Quando Deus revelou a palavra dele de forma simples para pessoas simples. Amém? Tem coisas mais difíceis? Tem. Mas o que é essencial, preste atenção, para a salvação, Deus não vai esconder de nós. Amém? Tenha certeza disso. Quando eu fui montar essa série de como estudar a Bíblia, para passar em alguns outros locais, naquele dia, eu tenho o hábito de ler as meditações de Ellen White, caiu exatamente em um texto, na nossa alta vocação, não, foi nos lugares celestiais, dia 11 de maio. Dia 11 de maio do ano passado, o título era Como Estudar a Bíblia. Falei, uau! Então Deus escreveu com o título, Como Estudar a Bíblia. Então essas duas meditações aqui, elas têm essa proposta. Não dá para eu detalhar cada ponto desse. Então nós vamos ver alguns. Então vamos lá. Ela diz assim: ler certo número de capítulos ou decorar sem dar atenção é de pouco proveito. Esse é o resumo. Ler certo número de capítulos diariamente ou decorar certa porção sem dar cuidado, atenção ao sentido do texto sagrado é de pouco proveito. Não adianta a gente ler a Bíblia inteira e ler correndo. Você não pega. Então leia com calma. Sabe qual que é a minha sugestão? Estude livro por livro. É a minha sugestão. Ou você pega um capítulo ali e faz uma análise dele. Amanhã aqui vai ter uma palestra sobre como ir ao pré-sal da palavra de Deus. Ferramentas que a gente pode usar. Que é o básico. Mas não leia correndo. Eu já li a Bíblia em 7 meses. 7 meses é alguma coisa. A Bíblia inteira. Dentro de escola missionária, estudando e acordando 3:30 da manhã. Só que eu perdi muita coisa. Fiz as minhas anotações e etc. Mas não leia correndo. Leia com calma, com paciência, fazendo suas anotações. Nós vamos ler. É de pouco proveito. Algumas partes das Escrituras são, na verdade, demasiado claras para não serem entendidas. Outras, porém, a cujo sentido não está à superfície, para ser visto de relance. Texto deve ser comparado com o quê? Com o texto. Então compara texto com texto. Só que tome um cuidado. Tem um método chamado método texto-prova. O que é isso? Pega vários textos e outros textos, faz uma lista lá enorme e fala, não, aqui está a doutrina. Fala, Daniel, mas não é assim que nós estudamos? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali? É e não é. Vou explicar para vocês. Como assim? Quando você pega um texto de uma parte, você tem que respeitar o contexto dele. Senão eu posso pegar uma frase no meio do caminho e criar dali um ensinamento que não é aquele. Entenderam? Eu posso pincelar algo da Bíblia que a Bíblia não está falando e eu faço ela falar. Por exemplo, para muitos irmãos evangélicos, porque Jesus ressuscitou no domingo, eles acreditam agora que a gente tem que guardar que dia? Domingo. Esse é o argumento. Falam, não, Jesus ele veio, e aí agora é uma nova dispensação e etc. Mas o texto está falando isso? Não. Só que ele pega uma parte fora do contexto. Então tem que respeitar, mas compare texto com texto. Precisa haver cuidadosa pesquisa e paciente reflexão, e tal estudo será
ricamente recompensado. Um outro ponto que ela coloca: não basta estudar a Bíblia como se estudam outros livros. Eu posso estudar a Bíblia como eu estudo qualquer livro? Não. Muito cuidado com a sua Bíblia. Muito mesmo. Eu me sinto incomodado, queridos. Eu não posso fazer isso na Bíblia das pessoas, mas na minha eu faço. Eu não coloco celular em cima da Bíblia. Garrafa. Já vi Bíblia no chão. Já vi Bíblia em cesto de roupa suja. Ah, Daniel, você está sendo um bibliolatra, idolatrando um papel e etc. Chama do nome de você quiser. Para mim é a palavra de Deus e ela merece todo o respeito e cuidado. Não, isso daí é ok. O que eu estou falando é o quê? Você coloca celular, eu já vi Bíblia, as pessoas, colocaram a Bíblia no chão, como se fosse qualquer livro. Trata ela como qualquer livro. Ela não é qualquer livro. E a gente não deve olhar para ela. É a Bíblia sagrada, é ou não é? É a palavra de Deus. Então, assim, não entende que a Bíblia é qualquer livro. Ela não é um livro do Augusto Cury. Entendeu? Não. A fim de que ela seja entendida de modo a salvar-nos, o Espírito Santo tem de tocar o coração do indagador. O mesmo Espírito que inspirou a palavra deve inspirar o leitor da palavra. Então, primeiro, você tem que ser indagador. O que é indagador? Você vai perguntar para a Bíblia. Não é o princípio da dúvida. Ah, não, isso aqui não é de Deus, não, isso aqui é de Deus. Não, não é esse. O indagador é, quando eu olho para a Bíblia, nós vamos estudar sobre isso também. Porque isso é verdade. Aonde ele estava, quando ele estava, para quem que ele estava falando. Tem isso. Então tem hora que Jesus conversa com um fariseu, tem hora que ele conversa com uma outra classe de pessoa. Tem curiosidade, exatamente. Então, acariciar, eu fiquei curioso sobre isso. O que é acariciar? É valorizar no coração, e tem que ter esforço mental. A mera leitura da palavra não logrará o resultado desejado pelo céu, tem de ser estudada e acariciada, valorizada. O conhecimento de Deus não é alcançado sem o quê? Sem esforço. Não é. Tem que ter esforço, tem que ter leitura. Tem que ter paciência. Você não lê uma coisa, não, eu entendi, lê de novo. Pesquisa o que significa aquela palavra. Vai atrás. A gente acha que é assim, não, eu vou pegar a Bíblia e pronto, eu li porque é a palavra de Deus, eu já aprendi. Não, não é assim não. Você tem que insistir naquilo. Tem que insistir. Tem que insistir. Então aqui, a palavra ali eu coloquei no inglês, né, que é a do valorizar. Então, é valiosa, ela é preciosa, ela é querida, ela é acariciada, estimada, apreciar. Então, aprecie a palavra de Deus. Um outro fator interessante que ela também vai destacar é que ela diz que devemos estudar diligentemente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio de quem? Do Espírito Santo, a fim de que lhe compreendamos a palavra. Vamos estudar a Bíblia, abre lá e não ora. Fala, opa, não. O Espírito incomoda a gente. Nós temos que orar antes de estudar. Não dá. O mesmo Espírito que inspirou é o mesmo que tem que tocar no nosso coração e iluminar a nossa mente para a compreensão daquilo. Senão a gente perde o conteúdo. Um outro ponto, devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de descobrir o pensamento que Deus colocou para nós nesse versículo. Devemos demorar-nos nesse pensamento até que se torne nosso e nós saibamos o que diz o Senhor. Então você vai ler tanto aquele texto, tanto aquele pensamento, que aquele pensamento vai tornar o seu pensamento. E inculcar na cabeça. Eu digo para as pessoas assim que a gente tem que perder a nossa cabeça. Eu falo, credo, Daniel? Eu falo, e ter a cabeça de Cristo, ter a mente de Cristo. Não é assim? Às vezes a gente fica com as nossas ideias, da nossa forma. Não. Os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, né? Mas nós pregamos a Cristo, a este crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou os gregos. Não ter leitura apressada, estudar uma passagem a fundo. Pouco benefício se deriva de uma leitura apressada. Isso que eu já falei. E ter sempre a Bíblia conosco, fixar textos na memória. Tende convosco vossa Bíblia. Carrega a Bíblia mesmo, física.
Carrega o celular, mas anote. Ou um livro do Espírito de Profecia. Então, uma experiência curiosa, eu trabalhei dentro de um frigorífico e eu era vegetariano. Imagine um vegetariano dentro do frigorífico. Que loucura, né? Como não bastasse isso, todo dia eu estava com um livro na mão. E chamava a atenção das pessoas. É um testemunho também. Certa vez eu saí do serviço, deixei um livro, né, ali, a Bíblia, um livro ali, em cima do banco. O motorista pregou sozinho. Ele olhou assim, falou, rapaz, esse livro aí é poderoso, hein? Só pela capa. O título do livro era 1000 cairão ao teu lado. Não sei se vocês já leram, né? É algo assim, o título não me recordo muito bem. Então, aqui há uma conclusão de tudo que nós vimos até agora. Eu estou correndo aqui, queridos, porque nós temos bastante coisa para ver. Então, ler certo número de capítulos ou decorar sem dar atenção à Bíblia é de pouco proveito. Tem que ler com calma, com paciência. Um outro ponto que ela diz, existem verdades que não estão na superfície. Tem coisa que você tem que pesquisar, ir a fundo. Ir a fundo. Não estudar como qualquer livro, acariciar, valorizar, pedir auxílio do Espírito Santo, demorar-se em um versículo e etc. Tem um texto dela no Grande Conflito que nós chamamos de regra de ouro. O que é essa regra de ouro? Essa regra de ouro ela é a regra principal que o Espírito de Profecia diz, assim, ao meu ver, de como nós interpretarmos a palavra de Deus. Nossa, Daniel, mas qual que é esse texto? Vamos ler. As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos, que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Esses homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia, está aqui a regra. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu sentido o quê? Óbvio. O óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Fala, Daniel, como assim? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Vamos ver um exemplo aqui. Mateus, capítulo 5. Diz assim, ó, e Jesus, capítulo 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. É um sentido óbvio. Está falando que Jesus subiu na onde? Em um monte. Ele foi lá pessoalmente, foi ou não foi? Agora uma pessoa chega em você e fala, não, aqui está falando que Jesus subiu no monte, mas foi em visão. Foi em pensamento. Ali ele comunicou com as pessoas, foi em oração. Isso é um sentido místico, é ou não é? Então, quando a Bíblia não é símbolo e nem figura, o que ela está falando é o assim diz o Senhor. E pronto, acabou. É assim diz o Senhor. Quando não é um texto profético, igual a gente viu, nós entendemos que é de forma clara, evidente. A Bíblia falou, então é. Jesus entrou no barco. Entendeu? É o que aconteceu. Pedro andou sobre as águas. Ele andou em cima da água. Né? Não é a água do barco, não. Ele andou na água mesmo. É de verdade, é o sentido claro. Tem um outro que a gente vai ver, eu até mencionei aqui já, que é o de Raabe. Quando você estuda a história de Raabe, no livro de Josué, diz assim, e Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu a notícia ao rei de Jericó. E aí segue o texto, verso 8 e 9 diz, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens, bem sei, presta atenção na fala dela, bem sei que o Senhor vosso Deus, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito.
E aí aqui embaixo ela vai dizer também, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então quando ela está falando aqui, alguns não creem que ela tinha o conhecimento de Deus. Por quê? Quando você lê ali, por exemplo, ó, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não parece muito com o quarto mandamento? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. Então é semelhante. Então aqui você vê um eco do quarto mandamento. Na outra fala dela, você vê um eco do terceiro mandamento. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É a mesma coisa com palavra diferente. E aqui também do segundo mandamento. E aí a pergunta que fica é, como a prostituta Raabe conhecia sobre os mandamentos? Aqui tem um outro toque para nós, queridos, quando nós vamos estudar a Bíblia. Sempre que você for estudar a Bíblia, vê o que o dom profético falou sobre aquele assunto. Primeira coisa. Alguns acreditam que Ellen White é uma autoridade homilética. Não, ela não é uma autoridade homilética. Ela é uma autoridade teológica, porque ela pode dar a interpretação correta do texto. Homilética é uma aplicação. Uma aplicação, às vezes, não é a interpretação. Né? Então, por exemplo, amanhã eu vou entrar mais nesses detalhes, mas vou pegar aqui na Bíblia para ficar melhor. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 3, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu posso fazer uma homilética aqui, foi o mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, é o mesmo Deus que diz para você, hoje, levanta e anda-te. Estou fazendo uma aplicação, mas o texto está dizendo isso? Não. O texto está dizendo, ipsis literis, que ele disse e houve a luz de verdade. Nada existia e ele passou a existir. Entendeu? Uma coisa é a aplicação. Daniel, eu posso fazer a aplicação? Isso é comum em pregação, é ou não é? Ele ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar você, essa dormência, de você está dormindo na fé, e etc. Ele está fazendo uma aplicação. Mas o texto está falando que ele ressuscitou uma pessoa. Então existe, isso daí se chama exegese. Você está estudando a exegese do texto, tá? É a história, o que aconteceu ali de fato. Então tem a interpretação e tem a aplicação. Como Ellen White ela recebe o dom profético, vindo de Deus, então ela dá a interpretação correta. Entende? Então vamos avançar. Aqui no grande conflito, falando aqui de Raabe, ela diz claramente, no livramento de Israel do Egito, espalhou-se amplamente o conhecimento do poder de Deus. Então tem algumas pessoas que creem assim, não, ela era uma prostituta, ela era de um outro povo, ela não pode ter conhecimento de Deus, dos mandamentos de Deus. Isso foi o autor que colocou no texto. Não é isso não, queridos. Ela tinha conhecimento porque a notícia se espalhou, o poder de Deus se espalhou. Aí eu venho aqui para o dom de profecia, ele diz, séculos após o êxodo, os sacerdotes dos filisteus lembravam o seu povo, as pragas do Egito, e os advertiam a não resistirem ao Deus de Israel. Então ela está dando aqui a interpretação. Por que Raabe sabia? Porque ela conhecia. Entenderam? Ok? A Bíblia e o espírito de profecia, eles têm que andar juntos, sempre. Bíblia e o espírito de profecia. Porém, quando você vai estudar o espírito de profecia, é algo que eu chamo de hermenêutica profética. Você deve considerar o contexto daquele texto também. Tem muito adventista, não muito, né? Alguns, que pegam uma frase do texto e criam uma doutrina sobre aquilo. E eu vou dar um exemplo. A própria Ellen White, ela fala como nós devemos interpretar o dom profético. Ela diz assim, quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, tem que ser o quê? Considerados. Eu tenho um amigo
Ele é até líder de um ministério, lá do Lei Esperança, o Arthur Croscop. Ele conta que quando os pais dele entraram na igreja, a mãe dele estava grávida. Não lembro se a mãe dele estava grávida ou ele já tinha nascido. Uma pessoa chegou e falou assim para eles: olha, não é para ter filho. O Papa está conversando com o presidente dos Estados Unidos. Jesus vai voltar. Esse negócio de ter filho não é mais. A serva de Deus escreveu no livro dos Eventos Finais. Não é. O pai dele não teve mais filho. Foi só ele. Ele casou. A esposa dele engravidou. O filho dele nasceu. Jesus não voltou. Então existe um texto que ela orienta um casal missionário a não ter. Eu e minha esposa nós também escolhemos. Mas eu não posso condenar uma pessoa que tem um filho. E uma pessoa que tem um pensamento assim, isso eu vi, convivi na verdade ali, chegou para uma moça grávida, há pouco tempo agora, há uns 2 anos atrás. Não, Jesus está voltando em 2027, não é para ter filho. Para que você, nem sei nem por que você engravidou. Não vai dar nem tempo de você curtir a sua criança. Imagine uma notícia dessa para uma mulher que está grávida. É triste ou não é? Que isso? É um absurdo. Por quê? Porque não considerou o lugar, não considerou o tempo, não considerou o texto. Ah, eu vi lá no livro Eventos Finais. Saiba que o livro Eventos Finais ele é uma compilação. Pegar o texto inteiro. Onde foi essa carta? Para quem que ela escreveu? Então eu vou ver o contexto. Entenderam? Porque senão eu posso... E tem muitas outras coisas, queridos. Tem muitas outras coisas que eu poderia passar aqui de heresias e a gente não vai dar palco para o diabo. Mas tem muitas outras coisas. Terríveis, terríveis. E ainda no final de todas as coisas, eu vou contar aqui. Essa pessoa que disseminava essas ideias, ela não podia engravidar. Ela, né? Não era uma mulher, era um homem, né, no caso, ele não podia ter filho. Então ele pegou o texto, para ele foi de prato cheio, entendeu? Ele falou assim, não, então eu não posso. Então é complicado, muito complicado, a gente tem que considerar. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Preste muita atenção no que nós vamos ler daqui para frente. Satanás é um estudante da Bíblia, ele conhece as verdades essenciais ao quê? O diabo. O diabo tem salvação? Ele que está perdido, está condenado, ele estuda. É o que o texto está dizendo. Mais um. Satanás facilmente obteve acesso ao coração dos homens. Ele é um diligente estudioso da Bíblia. E está mais familiarizado com as profecias do que muitos profetas, o quê? Religiosos. Meu irmão e minha irmã, como que está a sua Bíblia? Daniel, o que você quer dizer com isso? Quando você vê uma Bíblia branca, tem um amigo meu que diz assim, parece que ela está anêmica. Nossa Bíblia tem que ser assim. Que é a hipocrisia. Então, anote a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Escreva na sua Bíblia. Detalhe a sua Bíblia. Faça o comentário bíblico adventista seu, junto com Deus, com o espírito de profecia. Escreve. Anota, sabe por quê? Afinal, Daniel, eu sou bom de memória. Eu lembro tudo lá na hora do estudo bíblico. Cuidado, hein? Cuidado com a confiança própria. Chega lá na hora, o irmão solta uma pergunta lá, você fala, rapaz, e agora? Mas se você tem uma referência ali do lado, você já vai junto. Eu fiquei meses procurando na internet uma Bíblia a qual tivesse espaço para mim fazer minhas anotações. Inclusive essa daqui eu consegui colocar até uns textos do Espírito de Profecia. Falando sobre... nossa. E teve uma vez assim que eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus do céu. Só que a gente voltou lá e a Bíblia estava lá, graças a Deus. Né? Então você tem que tomar um cuidado, é verdade, tem que tomar muito cuidado. Mas anote a sua Bíblia. Olha esse texto, queridos.
quando a palavra escrita de Deus foi dada por intermédio dos profetas hebreus, Satanás estudou com diligência as mensagens sobre o Messias. Ele fez o quê? Sublinhou. De que forma? As palavras que esboçavam com inconfundível clareza a obra de quem? De Cristo. O próprio diabo estudou a Bíblia, sublinhou ela, mas o povo de Deus não faz isso. É de doer o coração. É ou não é? Então escreve, anote. E aí ela vai continuar. Nos rolos de pergaminhos, nos rolos de pergaminho das Escrituras do Antigo Testamento, ele leu que aquele que devia aparecer como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele leu, ele sublinhou cuidadosamente. Não foi de qualquer jeito. Não foi de qualquer jeito. A minha esposa, ela tem um método um pouco diferente do meu. Eu já notei isso. Mas o princípio é o mesmo. Quando ela vê uma pregação, ela ouve ali uma curiosidade de alguém, na hora ela já faz a anotação na Bíblia dela. Ela já investiga, claro, e já coloca ali. Você pega a Bíblia dela toda rabiscada também. Então eu li, eu estudei, eu aprendi, porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então você já anota. Sabendo de tudo isso, como nós temos que ser autênticos, claro, eu fui juntando informações e eu desenvolvi esse método aqui. O método Costa. Esse método aqui eu fui vendo muitas pessoas ensinarem como estudar a Bíblia e nós vamos fazer a aplicação do método Costa aqui agora. Você que tem a sua Bíblia, eu peço para que você abra no livro de João, no capítulo 4. Você vai ler, é um exercício que nós vamos fazer. Para as pessoas que estiverem em casa, depois que assistirem, façam aí na sua Bíblia também. Antes, pause o vídeo, leia e depois você continue assistindo. 1 João 4, você vai ler. Primeira epístola de João. Capítulo 4, você vai ler ele inteiro e vai ter uma palavra que vai se repetir aí. Se você notar qual palavra que é, você vai contar quantas vezes essa palavra aparece. 1 João capítulo 4. Tá fácil? Teve uma palavrinha que repetiu bastante vezes, sim ou não? Sim. Qual que é? Vocês contaram quantas vezes? Tem muitas. Então, é amor. Amor. Como que a gente vai fazer então? Eu vou explicar passo a passo. Quando você lê, dentro desse método aqui que eu estou sugerindo para vocês, primeira coisa, você está lendo ali, e um texto te chamou a atenção. Aquele texto que chamou a sua atenção, você faz o que você sempre fez, grifa ali. Por exemplo, aqui, um texto que me chama a atenção diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeiro a sua Bíblia está assim, nós vamos chegar já porque eu pedi para vocês lerem. Aí, um texto que chamou a atenção. Texto de reflexão, talvez, um texto devocional, um texto que você vai fazer ali a sua homilética, a sua aplicação para a sua vida. Você olhou ali, o Senhor é socorro, bem presente. Então, você está lendo, é um texto devocional, aquele texto chamou a sua atenção. Você vai sublinhar ele, uma caneta amarela, verde. Aqueles que você não souber, você leu, ali ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Será que ninguém viu a Deus? De que não ver ele está falando ali? Porque teve pessoas que teve contato com Deus. Então é uma dúvida que surge ali. Um exemplo, dando um exemplo aqui. Aquele que você não souber, você coloca então um ponto de interrogação. Aí quando a palavra se repete muitas vezes, é porque o autor, inspirado por Deus, ele quer dar uma ênfase. Sabe quantas vezes aparece a palavra amor só no capítulo 4? 30 vezes. 30. No livro inteiro, 48 vezes. Por isso que ele é chamado o apóstolo do amor. Imagina quando você vai pregar, você fala assim, na epístola de João, 48 vezes aparece a palavra amor. 30 só no capítulo que nós vamos iniciar aqui hoje. As pessoas já falam, opa, a irmã entende, hein? É ou não é? Vai falar, não, ela leu o texto. Ela estudou a palavra. Dá credibilidade. E é o sentido óbvio do texto. Vai falar, não, aqui
que ele quer mais enfatizar é o amor. Só que não pode ficar só aqui na tela não, você tem que anotar aí na sua Bíblia isso. Porque isso aí tem que ser um exercício, aqui e agora. Então anota aí, faz o círculo. Depois, se você quiser fazer de um outro jeito, não é pecado não. Você vai para o céu do mesmo jeito. Mas se quiser fazer uma estrelinha, uma marquinha, um triângulo, não sei. Mas anote, igual está lá. Ó. Aqui eu já coloquei alguns para te ajudar. Então você vai fazer essa anotação aí, na sua Bíblia. No capítulo 4. Aqui a gente está mais light, mas quando nós estamos nas escolas, eu vou na mesa do aluno, falo, não, escreve aí. É mesmo. Não, não tem problema não. Pode escrever, não. A igreja adventista da Bíblia é para todo mundo. Se, pode pedir outra que alguém vai dar para você. Espírito também, uma outra ênfase. Ok. Então escreve aí na sua Bíblia. Sabe por quê? É igual dirigir, queridos. Se você não pegar e não praticar, não vai. Irmã, eu tenho uma experiência. Olha, eu tirei a minha habilitação, fiquei 5 anos com a habilitação no bolso, porque eu não tinha condições de comprar carro, moto. Aí eu aprendi ali, renovei a habilitação. Quando eu ia na rodoviária para comprar passagem de ônibus, aí eu usava minha habilitação, documento. Mas eu não dirigia. Aí eu conheci a minha esposa. Ela tinha um carro. E a gente veio para São Paulo é uma loucura, e eu não podia ajudar ela, eu estava com a habilitação no bolso, mas não podia ajudar. A gente era namorado ainda. Deus falou assim no meu coração, você aprende a dirigir, você vai perder sua namorada. Falei, meu irmão, quando eu voltar para o sítio, voltamos lá para onde a gente morava, eu peguei na roçadeira, peguei moto, peguei carro, estava dirigindo até o trator, eu dirijo hoje, irmão. Porque houve uma motivação. Imagine quando, isso é legal, né? Imagine isso, uma motivação por Cristo, por estar perto de Jesus. A gente vai ler a Bíblia ou não? Nossa, nós vamos comer a Bíblia. Então, grife na sua Bíblia aquilo que você viu, repetindo várias vezes. Olha o que está acontecendo com o texto. De um texto branco que estava assim, a gente já está recheando ele. Aí você avança. Coloca um texto lá do lado, que talvez te lembre, um verso que lembre aquela mesma passagem. Por exemplo, aqui, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, e qualquer que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus. Então, talvez ali, você coloca também o número de vezes que aparece. Olha lá, a palavra amor aparece 30 vezes. Você coloca também no capítulo 4. Uma outra ligação também, do mesmo texto. Eu estou lendo a Bíblia, eu vi que uma passagem está falando a mesma coisa praticamente que a outra. Eu já faço um risco ali. Então a minha Bíblia, por exemplo, eu vou ler esse daqui, que nós colocamos. 1 João, vamos ler aqui. Aqui o verso 10. Nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Lá embaixo fala, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Está falando quase a mesma coisa. Eu já faço uma linha. Entende? Eu já grifo a minha Bíblia no meio, eu já arrisco. Um amigo olhou uma vez a Bíblia e falou assim, parece um mapa. Eu falei, é o mapa do tesouro. Não é? Aham. Eu pedia para minha esposa, falei, amor, eu quero uma régua. Sabe qual é a diferença do leitor e do estudioso? É a régua e a caneta. Do professor para o aluno, que muitas vezes o professor ele só lê o livro antes do aluno. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falei, eu li o livro antes de vocês, mas o livro estava lá. Era só a gente ter lido. Sim. Agredir, né? Aham. Sim. É.
Estudando. Exatamente. Às vezes as pessoas sentem que vão ofender a Deus fazendo suas anotações. Penso diferente, queridos. Penso que ofender a Deus é eu pegar a Bíblia, coloco garrafa de água em cima, coloco o celular em cima, vou viajar, coloco ela de qualquer jeito na mala. Você fala para minha esposa, monta a mala, o último vai ser a Bíblia. Gosto de cuidar dela. Valor. É um método de memorização. Então, ligação. E outro também, anotem o que o Espírito de Profecia falou sobre aquele texto, a referência. Eventos finais, página 23, parágrafo 4. Ó, e você cita lá na pregação. Tem um texto no Espírito de Profecia, no Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 19, diz assim: não há limites para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dê lugar à atuação do Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Amém? Não há limite para o que Deus pode fazer com você e comigo. Louvado seja Deus. Então coloquem ali. Eu coloquei aqui o Desejar de Todas as Nações, que é um texto fantástico. Diz assim: só o amor desperta o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí a referência lá, só o amor desperta amor. A gente não vai ganhar os corações impondo a palavra de Deus, mas é propondo a palavra de Deus. É expondo a proposta. Impor. Não adianta você chegar na pessoa e querer impor nela e etc. Nós tem que comer isso, você tem que fazer aquilo. Não é assim. É uma proposta. É uma proposta. Olha aqui, para quem tinha a Bíblia branca desse jeito, se eu sublinho as palavras que se repetem, coloco uma referência da Bíblia ali do lado, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Eu peguei um exemplo bem simples aqui, para ficar bem prático e didático para nós. Mas em outras passagens também faz a mesma coisa. Tem concordância bíblica, referência, nós vamos falar um pouco sobre isso amanhã. Então, olha só, nós vamos fechar com essas anotações, sem ferramenta de pesquisa, só com a Bíblia, somente com a Bíblia. Esse é o detalhe. Só a Bíblia somente. Nós só estamos ali, texto devocional, reflexivo, você sublinha ele. Ponto de interrogação quando houver dúvida, eu não sei. Ah, Daniel, mas eu já li, a Ellen White não falou nada. Eu fui no comentário bíblico adventista, não aconteceu nada. Tem outros métodos também sociais. Chegue no irmão estudioso da sua igreja, no ancião, pergunta para ele. Conviva com pessoas que são estudiosas. Eu vi um exemplo esses dias, porque assim, o cara que onde ele é corintiano, ele anda com os corintianos, né? Os roqueiros, eles andam com os roqueiros. Né? Tribo dele. Não estou falando que a gente também tem que ser exclusivista, não é isso. Mas procure pessoas espirituais, pessoas que você vê que é estudiosa, leia junto, o convívio ali. Né? É um método de santificação, é o convívio com os santos. Por isso que a gente não pode deixar de ir na igreja. Ah, é live, que negócio de live, tem que ser lá pessoalmente, né? É ali, ó. Então vamos lá. Palavras que se repetem no mesmo capítulo, fazer ligação de textos na mesma página, marcar referência de um texto bíblico ao lado do verso que descreve o mesmo assunto e anotar referência do Espírito de Profecia sobre aquele verso. Então aqui há algumas ferramentas de pesquisa, mas sem sair da Bíblia. Queridos, por hoje vai ser isso que nós estudamos. Então vamos fazer uma oração? Vamos. Santo Deus, ó Pai, nós nos prostramos perante a beleza da vossa santidade, agradecido, Senhor, porque esses métodos simples, práticos, podem desenvolver em nós de uma forma mais rápida, ó Deus, o que nós tanto almejamos, que é o caráter de Jesus na nossa vida, Senhor. Queremos conhecer mais da Tua palavra, Pai, para ensinar, não para sermos cisternas rotas, ó Deus, mas correntes de águas vivas nesse mundo, Senhor. Não é para a nossa vaidade, para o nosso ego, mas sim para o serviço. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Abençoe cada um que aqui está. Que o Senhor continue conosco durante toda a programação. No santo e sagrado nome de Cristo Jesus oramos e lhe agradecemos por tudo. Amém. Obrigado, irmãos.